Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Ainda posso dizer a você, Feliz Páscoa. O Senhor ressuscitou. Quero meditar com você Mateus capítulo 28, versículos de 8 a 15. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Irmão, que lindo! Jesus ressuscitou. As mulheres estão vendo isso. As mulheres, Jesus olha para elas e alegrai-vos. Jesus vai ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres se prostraram diante de Jesus, abraçando seus pés. E veja, estão armando uma cilada para dizer: não, é mentira isso daí, pagaram. Teve até propina, né? Pagaram, mintam, diga que roubaram, mentira. Não adianta. A morte não conseguiu segurar Jesus, minha gente. A morte não conseguiu. Claro que não vai conseguir, porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Como é que a morte vai segurar o autor da vida? Não tem como. Ele não morreu porque a morte o tragou, mas Ele se entregou à morte para que aqueles que morreram fossem um dia ressuscitados. O que é ressurreição? Isso você precisa entender. Não é uma volta ao seu anterior estado de vida terrestre. Então, preste atenção. Ressurreição não é que Jesus está voltando à sua vida terrestre, não. Muito menos ressurreição é encarnação, reencarnação. Né? A pessoa tornou a viver. Reencarnação é quando você volta em um... Os espíritas acreditam nisso, né? Nós católicos não acreditamos nisso. Que a pessoa vai voltar num outro corpo. Não. Ressurreição não é reencarnação. Aliás, é por isso que a gente não acredita em reencarnação. Porque reencarnação é uma teoria contrária à ressurreição. Católico, por isso que católico não pode ser espírita. Porque católico não acredita na teoria da reencarnação. A gente acredita na ressurreição. Por isso a teoria do católico, do espírita, não bate. E por isso que até a Bíblia do espírita é outra. É a Bíblia segundo Allan Kardec. A nossa não. A nossa é a revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, ressurreição não é reencarnação. E ressurreição não é voltar à vida de antes. Então Jesus não voltou à vidinha de antes. Ressurreição gloriosa é a plenitude de vida humana, imortal. É aquele momento onde você se liberta de todas as limitações de tempo e espaço. Eu e você estamos presos ao tempo e ao espaço. A gente só consegue chegar a determinado lugar, mas depende do tempo, depende do lugar, a gente depende de muitas condições. Quem ressuscita já não tem mais essas limitações de tempo, de espaço. É uma vida imortal. É a plenitude da vida humana. Nem todos podiam ver Jesus, porque ele já não é mais um ser humano. Repito, não é igual. Ele só vai vê-lo a quem ele conceder esta graça. Então dá para entender, a ressurreição é algo diferente. A pergunta que eu e você podemos nos fazer: mas para que Cristo ressuscitou?
Foi necessária a ressurreição de Cristo? Sim. Foi necessária para que se completasse a obra da nossa redenção. Por sua morte, livrou-nos dos pecados. Morrendo na cruz por nós, nos libertou dos nossos pecados. Mas com a sua ressurreição, ele devolveu-nos os bens que tínhamos perdido por causa do pecado. Olha que bonito isso. Pela sua morte, perdoou os nossos pecados. Mas pela ressurreição, ele nos devolveu o que tínhamos perdido e nos deu ainda a graça maior. Abriu-nos as portas da vida eterna. Então, pela morte de Cristo, ele apagou os nossos pecados. Pela ressurreição, ele nos ressuscitou. Ele abriu as portas do paraíso para nós. Ter ressuscitado de entre os mortos é a prova definitiva de que Cristo é o Filho de Deus e, portanto, a sua ressurreição confirma a nossa fé na sua divindade. Essa é a prova definitiva de que Ele é Deus. Ele ressuscitou. Porque não existe um ser humano que, querendo ressuscitar, ressuscite. Se você disser assim, eu vou morrer, mas daqui 3 dias eu vou ressuscitar, você vai conseguir esse prodígio? Me diga qual poderoso da face da terra conseguirá esse prodígio. Você pode até ressuscitar se alguém, e mesmo assim não seria igual, né? Quando, por exemplo, a pessoa morre e por um milagre ela ressuscita. Essa ressurreição ainda não é igual. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro não é igual à ressurreição de Cristo. Nós estamos falando de outra ressurreição aqui. Se Deus ressuscitou, se Jesus ressuscitou, é porque Ele é Deus. Só Deus pode ressuscitar desta forma. Eu termino dizendo Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: não é grande coisa crer que Cristo morreu, porque isto também creem os pagãos e judeus, e todos os iníquos. Todos creem que Jesus morreu. A fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. Isto é o que temos por coisa grande, crer que Ele ressuscitou. Aleluia. Crer que Jesus morreu, até os pagãos creem, até os judeus creem, até os ímpios creem, mas crer que Ele ressuscitou, isto é a fé dos cristãos. Meu irmão e minha irmã, isto é poderoso. Cristo está vivo, portanto Ele pode agir na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.